Boa noite, amados. Eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos uma breve mensagem sobre um texto da Palavra do Senhor que está em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17. E esse texto conta a história de 10 homens e que estavam vivendo numa situação de saúde difícil, muito difícil, estavam em isolamento. Hoje, talvez nós conseguimos entender um pouco melhor o que é isolamento, e isso era que eles passavam. Eles estavam isolados, de certa forma isolados, por causa da doença deles, e aconteceu algo que a Bíblia nos relata com esses homens, com esses 10 homens, e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. E essa história está no capítulo 17 do livro de Lucas, a partir do versículo 11. E vai do versículo 11 até o versículo 19, essa história. Diz assim a palavra do Senhor. O título é A Cura de 10 Leprosos. E no verso 11 começa da seguinte forma: De caminho para Jerusalém, passava Jesus no meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Verso 15 diz assim: Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era o samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Chegamos ao versículo 19. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre esse texto, eu queria abordar alguns pontos. Alguns pontos que eu pude perceber e achei interessantes e gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro deles é que essa doença, a lepra, naquela época, na época do Senhor Jesus, era uma doença que era tratada assim. Ou seja, as pessoas precisavam ficar isoladas porque essa era uma doença contagiosa. Ou seja, se alguém soubesse que você tinha essa doença, automaticamente você seria rejeitado, porque essa doença era transmitida. Então, isso já causava, de certa forma, um desconforto muito grande em quem realmente estava doente, em quem estava vivendo esse momento. E aqui o texto nos fala que 10 homens tinham essa doença. Então, 10 homens passavam pelo mesmo drama: isolamento, precisavam estar longe das pessoas. Isso, com certeza, era algo muito difícil para eles e muito triste. Nós percebemos nos dias de hoje que um isolamento muito diferente e em menor escala que nós temos vivido e experimentado nos traz muitas vezes tristeza, dúvida, e ficamos aflitos. Imagina esses homens que não tinham muita perspectiva e eles viviam essa realidade para aquele tempo, e imagino eu que era muito difícil para eles. Mas eles sabiam
do que estava acontecendo. De alguma maneira, eles sabiam que o Senhor Jesus poderia mudar a vida deles. E aí começa a nossa história, o desenvolvimento da nossa história. No versículo 11, começa que o Senhor Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Fala assim, de caminho para Jerusalém. E Jesus passava entre duas cidades, Samaria e Galiléia. No versículo 12, começa a gente a entender um pouco mais e entram esses personagens que são os 10 leprosos, esses homens. Essa história que aconteceu na Bíblia e que está relatada aqui no livro de Lucas. E saíram ao encontro os 10 leprosos, ou seja, eles foram em busca, foram procurar o Senhor Jesus, foram ao encontro dele. Quando eles depararam com o Senhor Jesus, lembra que é uma doença que não permitia que houvesse contato, né, entre as pessoas, isso acontecia com eles. Eles ficaram de longe, eles não foram perto do Senhor Jesus, está dizendo aqui no versículo 13, ficaram de longe. E aí começa, eles gritaram, clamaram ao Senhor Jesus. E a primeira coisa que eles falam, Jesus, e depois, Mestre, compadece-te de nós, ou seja, tenha compaixão de nós. Que o Senhor possa olhar para aquilo que nós estamos passando e vivendo, olha como é triste, como nós estamos sofrendo, tenha compaixão de nós. E logo em seguida, o texto fala de uma maneira bem imediata e clara, o Senhor Jesus diz para eles o seguinte, olha, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eu queria que a gente prestasse atenção nesse versículo que é o 14, que ele nos mostra muita coisa. Primeiro, Jesus está dizendo para eles algo. Mas antes disso, e eu queria que vocês me acompanhassem, fala o seguinte, ao vê-los. Quando eu estava lendo esse texto e deparei com essa palavra ao vê-los, significa que o Senhor Jesus não estava, apesar de eles estarem doentes, terem uma doença muito, para a época deles, uma doença de difícil tratamento, o Senhor Jesus olha para eles. Ou seja, o Senhor Jesus não estava preocupado ou fazendo alguma acepção de pessoas no sentido de que eles eram leprosos e que eles não seriam vistos. O Senhor Jesus viu eles. Ao vê-los, Jesus fala para eles o seguinte, olha, vocês vão ao sacerdote e vocês vão chegar lá e vão mostrar o corpo de vocês para o sacerdote. E eles, interessante que a palavra de Deus fala que eles foram, nesse mesmo verso. Aconteceu que indo eles, ou seja, indo, enquanto eles estavam indo, foram purificados. Então, no momento em que eles ouvem e obedecem, o milagre aconteceu na vida desses 10 leprosos. Mas nesse texto, muitas coisas aconteceram. Leprosos naquela época, isolados socialmente, afastados pela sociedade da época, vivendo uma realidade muito difícil, tem um encontro com o Senhor Jesus. E, na verdade, quando nós entendemos isso, onde o Senhor Jesus chega, tudo pode ser mudado. Mas por que pode ser mudado? Porque o Senhor Jesus tem todo o poder para mudar. Mas há algo que nós precisamos entender e viver. E obedecer aquilo que Ele nos manda. E esses homens, todos os 10, foram curados. Interessante que o amor do Senhor Jesus era tão grande. E tão grande que, nesse mesmo texto, na continuação dele, no verso 15, fala que somente um
Um volta. Um volta para glorificar o nome de Deus. Um volta com o coração agradecido. E se eu continuar lendo aqui, nós vamos terminar, é um texto pequeno. Fala no verso 15 assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Quantas vezes pessoas recebem milagres do Senhor Jesus? Cura física, nesse caso como esses receberam, mas ou até outras coisas, mas não voltam para agradecer ao Senhor. Isso é um dos pontos. O Senhor Jesus fez o milagre na vida daqueles 10. Somente um dos 10 se deu conta de voltar e se prostrar diante do Senhor e glorificar o nome dele. E nós precisamos aprender com esse texto, de que o milagre, o maior dos milagres, o Senhor já fez por nós, na cruz do Calvário. Mas nós muitas vezes não nos damos conta disso. E não glorificamos o nome dele. E não exaltamos o nome dele. E não agradecemos a ele por tudo aquilo que ele tem feito por nós. Pelo milagre da vida, pelo milagre de a cada dia acordar, de estar em família, de passar um dia e passar outro e o Senhor continuar cuidando de cada um de nós. Eu quero lembrar e ser como esse homem que voltou e lembrou de ser grato a Deus. Eu queria convidar você a pensar sobre isso, sobre como está a tua vida, como você tem encarado tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito por você, como eu tenho encarado tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito por mim, e te convidar a ser mais grato. Às vezes, quando tudo vai bem, as coisas estão talvez correndo bem, a gente age de forma diferente. Esses homens estavam passando por um momento muito difícil, um momento muito delicado para eles. Eles foram até Jesus, fizeram o que de melhor podiam fazer. Mas depois que eles tiveram a cura física, eles foram embora e parece que esqueceram do que Jesus tinha feito por eles. E talvez talvez você, muitas vezes tenha esquecido disso. Eu queria te convidar a não esquecer disso. E a cada dia agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. E eu quero ser como esse samaritano. A gente vai terminar a leitura só para concluir o pensamento, mas que voltou e agradeceu ao Senhor. No verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele não ficou calado, em alta voz ele deu glória a Deus. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Ele não era um judeu, ele era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Não eram 10? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, olha o que Jesus diz a esse estrangeiro: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Que o Senhor nos ajude a sermos assim, gratos por tudo, gratos pela vida, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, que nós possamos a cada dia mais e mais nos achegarmos a Ele, nos achegarmos à Sua palavra, aprendermos mais com Ele, sermos mais parecidos com Jesus. Que Ele nos ajude. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e que nós possamos ter esse pensamento em nossos corações, sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.